Mas nós estamos numa série de mensagens falando da influência de Jesus. E você? Eu pedi para você domingo passado e quero ratificar que você possa estar orando por 5 vidas. 5 vidas para que você possa influenciar 5 pessoas para acompanhar os nossos trabalhos, seja nas redes sociais, seja trazendo aqui na igreja. Você está orando por 5 vidas? Não? Então eu peço a você para que você possa orar por 5 vidas. 5 vidas que você possa estar orando e para que você possa convidá-lo a participar de um dos nossos trabalhos no YouTube, no Facebook, no Instagram, culto de oração, no Zoom, não é, os nossos grupos Vidas, ou aqui presencialmente. Eu quero falar hoje sobre Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade extraordinária que Jesus também influenciou. Você que está nos acompanhando, você viu falando de Samaria, você viu depois, eu estou tão ruim hoje que eu esqueci até qual foi o Jericó, viu? O pessoal está melhor que eu. Jericó, e hoje nós vamos falar de Cafarnaum. Cafarnaum, o nome vem de cidade de Naum. A primeira impressão é que tem a ver com o profeta Naum, que está na Bíblia, mas não tem nada a ver. Quem é esse Naum, a gente não sabe, mas o nome da cidade é Aldeia de Naum, ou Cidade de Naum. E essa cidade, a cidade em si nos ensina coisas extraordinárias. E a influência dessa cidade de Jesus, talvez foi a mais marcante de todas, porque Cafarnaum é a cidade que Jesus foi criado. Jesus não nasceu em Belém, mas ele foi criado em Cafarnaum. É a cidade que ele foi criado, a cidade que ele começou seu ministério, a cidade que viu ele crescer, viu ele criança, adolescente, jovem, a cidade que conhecia sua família, a cidade onde José trabalhou como carpinteiro, a cidade que conhecia Jesus carpinteiro, que trabalhava com José. E aquela cidade, Jesus fez coisas extraordinárias. E algumas lições extraordinárias sobre influência, sobre o cristianismo, nós podemos ver através de Jesus nesta cidade de Cafarnaum. Primeiro texto que eu quero colocar para você, mas antes eu quero dizer que o Deus que eu sirvo, que você serve, é um Deus de promessa. Eu quero que você creia nisto, principalmente nesses dias de crise e de pandemia. O Deus que você serve é um Deus de promessa. Você crê nisso? Mesmo com máscara, nós aqui, e você que está em casa, eu quero que você fale isso, declare isso pela fé. O Deus que eu sirvo é um Deus de promessa. É um Deus de promessa. Deus tem uma promessa para a sua vida, você crê nisso? O Deus que você serve é um Deus de promessa. É a primeira coisa que eu aprendo quando eu vou estudar sobre Jesus na cidade de Cafarnaum. Perceba esse texto aqui que está em Mateus capítulo 4, verso 13 ao verso 15. Diz o seguinte: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto no caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Presta atenção nisso. Às vezes, por não conhecer a Bíblia, a gente passa por versículos que não entende a importância dele. Esse versículo fala de Cafarnaum. Ele fala que Jesus deixou Nazaré. Se lembra que ele era chamado de o Nazareno, porque ele nasceu ali na região de Nazaré. Belém é a região de Nazaré. Ele sai dali e vai morar em Cafarnaum.
Era uma cidade marítima, porque é perto do mar da Galileia. Você sabe que muitos dos milagres de Jesus foi na margem do mar da Galileia. Ele sempre atravessava esse mar da Galileia, de uma ponta a outra. E esse Jesus, ele foi para lá por quê? Porque era uma profecia do profeta Isaías. O profeta Isaías profetizou que ele ia para uma cidade chamada Cafarnaum. Não, porque essa cidade não existia. Profetizou a região que ele ia estar. Veja que ele diz que ele estaria na região de Zebulon e Naftali. Ele estaria na região marítima, que naquela época era Cafarnaum. Mas quando Isaías profetizou que o Messias ia para essa cidade, ia morar nessa cidade, ou seja, na cidade dessa região, só mostrou a geografia, as pessoas que estavam do lado do profeta Isaías certamente falaram: você é louco. Como é que o Messias vai morar nessa cidade, nessa região? Por quê? Porque essa região, na época do profeta Isaías, não tinha nada. Não era nada, não tinha nada. A cidade, na época de Isaías, não tinha sido fundada ainda, não existia cidade ali. Naquela região não existia cidade. Mesmo sem existir uma cidade, mesmo sendo na época de Isaías uma cidade que não tinha absolutamente nada e nenhuma expressão, se tinha, era um povoado pequeno, mas não tinha expressão nenhuma. E Isaías falou nessa cidade, naquela região ali, que hoje não tem nada, nada expressivo, é naquela região que o Messias vai chegar. Pelo menos ele vai morar ali, ele vai estar lá. Jesus, para se cumprir a promessa de Isaías, de Deus através de Isaías, vai para a cidade de Cafarnaum, que é exatamente na região que Isaías profetizou. Que isso já mostra algo extraordinário. Deus não faz uma promessa quando existe algo. Deus faz uma promessa quando não existe nada. Deus não vai falar: vou te abençoar, quando você está sendo já abençoado. Deus fala que vai te abençoar quando você está na maior crise na sua vida. Deus não diz que vai te curar quando você não está doente. Deus diz que vai te curar, uma promessa, é quando você está doente, e gravemente doente. Deus não vai te fazer uma promessa quando tudo está bem. As promessas de Deus nós agarramos quando tudo vai mal. Ah, sua família está mal, irmão. Está difícil? Está em crise? Pega a promessa do Senhor na Bíblia e diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pega um outro texto, uma promessa, e diz que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vai lá. Creia nas promessas. Mas a minha família está mal, está em crise, está desmoronando. É nessa hora que eu tenho que me agarrar nas promessas de Deus. Não é que quando tem alguma coisa, é quando não tem nada. Perceba que Isaías profetizou que o Messias, Jesus Cristo, ia para uma cidade na região de Zebulon e Naftali. Numa região que na época, quando ele profetizou, não tinha nada. E na época de Jesus, como era essa cidade? Era uma das cidades mais importantes de Israel, porque ali era o porto, ali que era a entrada de Israel para o mundo. Ali era uma cidade extremamente importante, a ponto de ser um lugar de cobrança de impostos, por isso que Mateus se converteu ali também. Jesus foi atrás de Mateus, ele estava lá em Cafarnaum. Também era uma cidade onde tinha um comércio muito desenvolvido, talvez um dos comércios mais desenvolvidos de Israel, porque vinham muitas pessoas de fora por causa do porto. Até hoje é uma cidade estratégica. Veja, antes, quando Isaías profetizou, ele não sabia que aquela cidade ia ter um porto,
Ele não sabia que aquela cidade seria uma cidade estratégica para Israel, porque não era na época dele. Ele não sabia que aquela cidade seria uma cidade importante. Ele não sabia que aquela cidade seria uma cidade que seria a entrada dos estrangeiros para Israel. Ele não sabia nada disso. Ele sabia que Deus tinha uma promessa para aquela região que na época dele não tinha nada. Talvez hoje você não tenha nada. Mas se Deus tem uma promessa para a sua vida, se você se agarrar nessa promessa, se você tiver fé nessa promessa, o nada vai se transformar em algo extraordinário. O nada vai se transformar em alguma coisa. O nada vai se tornar algo que só Deus pode fazer. Por isso, eu quero que você entenda essa frase aqui. Jesus cumpre suas promessas, não por causa das pessoas, e sim por causa da sua natureza. É importante saber disso, porque por mais que eu fale, por mais que você leia na Bíblia, nós esquecemos na prática que as coisas com Deus acontecem pela graça. Graça. Graça quer dizer favor imerecido. As coisas não acontecem porque você é bonzinho. As coisas não acontecem porque você é um super crente. As coisas acontecem pela graça. Deus cumpre as suas promessas, não é por minha causa. Deus cumpre as suas promessas porque é a natureza dele. Deus é um Deus que não mente. Quando nós nos agarramos a Deus, quando nós cremos numa promessa de Deus, Deus cumpre por causa da natureza dele, não por minha causa. E às vezes achamos, não vai se cumprir por causa de mim. Não vai se cumprir porque não foi vontade de Deus se cumprir, mas é muito difícil isso acontecer. Vai se cumprir simplesmente porque a natureza do Cristo é cumprir a sua palavra. É cumprir a sua palavra na sua vida. Veja, Jesus foi para Cafarnaum não por causa daquela cidade, mas por causa da promessa. E a natureza de Cristo era cumprir a promessa de Deus. E você vai ver que aquela cidade não era grande coisa. Não era pessoas super crentes que tinha ali, muito pelo contrário. Mas Deus cumpriu a sua promessa, mesmo diante de pessoas indiferentes a Deus. Deus ainda cumpre as suas promessas. E eu quero te dar um segundo ponto. Que essa cidade, ela me ensina que a simples presença de Jesus cria milagres. A simples presença de Jesus cria milagres. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Perceba esse texto também da cidade, em Marcos capítulo 1, do 32 ao 34, que diz o seguinte: E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Olha o que o texto diz, aqui era a cidade de Cafarnaum. As pessoas enfermos iam para lá e eram curados. As pessoas endemoniadas iam para lá é até ele, porque ele morava ali. Iam até sua casa, e os demônios eram libertos. Os enfermos eram libertos. Depois que Cristo começou o seu ministério, se ele parasse na casa dele por algum instante, já aparecia um monte de enfermos. Em Cafarnaum, é a região talvez que Cristo mais fez milagres. Eu vou citar só alguns,
Eu não vou falar de todos, vou ser apenas genérico, que Cristo fez muitos milagres, mas você vai lembrar de alguns milagres. A sogra de Pedro foi nessa cidade, porque Pedro também morava em Cafarnaum. Você também pode ver a mulher do fluxo de sangue, foi curada em Cafarnaum. A filha de Jairo ressuscitou, e onde ela morava? Em Cafarnaum, porque a sinagoga de Jairo era perto do porto. A outra pessoa que nós podemos ver, o servo do centurião, talvez um dos primeiros grandes milagres de Jesus, depois, talvez o segundo milagre de Jesus escrito na Bíblia, também foi em Cafarnaum. O primeiro milagre de Jesus foi na região de Cafarnaum, que era Galileia, em Caná da Galileia. Então, Cristo fez muitos milagres ali em Cafarnaum, muitos milagres. Aonde Jesus está presente, acontece milagres. Naturalmente, milagres acontecem aonde Jesus está presente. E eu quero te deixar também essa frase que diz o seguinte: precisamos aprender a levar tudo e todos até Jesus. Mas eu quero falar com você algo especial nesse texto. Aonde Jesus está, acontece milagres. Jesus precisa estar na sua casa. Como Jesus pode estar na sua casa? Através de você. Se Jesus Cristo estiver na sua casa, através de você, a sua casa vai ser uma casa de milagres. Mas ninguém mais tem a mesma fé ou busca o Senhor. Aonde Jesus está, acontece milagres. Se Jesus está através de você, milagres vão acontecer. Aonde Jesus passeia, irmãos, acontece milagre. Por onde Jesus anda, acontece milagres. Jesus andava em Cafarnaum e acontecia milagres naquele lugar. A mulher do fluxo de sangue, a filha de Jairo, o servo do centurião, o endemoniado, e vinham os outros doentes, eram tantos que a Bíblia não fala todos, só diz que os enfermos chegavam até Jesus em Cafarnaum e Jesus curava todos. Porque aonde Jesus passava, milagres aconteciam. Se Jesus Cristo passear na sua empresa, através da sua vida, milagres vão acontecer na sua empresa. Se Jesus estiver andando em Vila Velha, através de você, milagres vão acontecer enquanto você estiver andando. Aonde Jesus passeia, milagres acontecem. Não é algo extraordinário? Até aqui é tudo extraordinário. Mas deixa eu gastar tempo com o terceiro item. Olha que parece que é um contrassenso. Eu estou falando de milagres, eu falei de promessas, agora vou falar de maldição. Tudo na mesma cidade. Perceba esse texto. Porque era uma cidade que conhecia Jesus, mas não tinha intimidade com ele. Olha, Jesus fazia milagres ali. Cafarnaum foi uma promessa de Deus. As pessoas conheciam Jesus desde pequeno, viram muitos milagres, mas muitos milagres, mesmo assim, não passaram a ter intimidade com Jesus. E olha o que aconteceu com eles, mesmo com tantos milagres. Lucas capítulo 10, verso 15. E tu, Cafarnaum, que se levantaste até o céu, até o inferno, serás abatido. Olha só. Olha que maldição. Jesus só amaldiçoou uma figueira e Cafarnaum e as cidades vizinhas, que fazia na mesma região. Mas eu vou usar só Cafarnaum. Olha que ele fala de Cafarnaum como é forte.
Eu quero que você entenda esse versículo. E tu, Cafarnaum, que te levantaste até o céu. Por que levantaste até o céu? Porque viu muitos milagres. Viu o morto ressuscitando. Viu o aleijado andando. Viu a mulher de fluxo de sangue sendo curada só porque tocou na orla de Jesus. Viu a filha de uma das pessoas mais conhecidas da cidade, que era o homem da sinagoga, Jairo, ressuscitar. Viu pessoas endemoniadas ser libertas. Viu, talvez não viu, porque foi só os discípulos, mas Jesus andou sobre as águas no mar da Galileia, que fica à margem de Cafarnaum. Isso a cidade não viu, foi só eles, é verdade. Mas uma cidade que viu tantos milagres, uma cidade que foi levantada até os céus, uma cidade que era fruto de uma promessa do profeta Isaías, uma cidade que viu Jesus andando sobre ela, e aonde Jesus está, irmão, não tem como, aonde Jesus está, milagres acontecem. Mas essa mesma cidade que chegou a ser levantada até os céus, porque viu tantos milagres, essa cidade será abatida e vai para o inferno. Essa mesma cidade será abatida e vai para o inferno. Jesus, se você continuar o texto, Jesus vai dizer que se algumas cidades ímpias tivesse visto o mesmo número de milagres que Cafarnaum viu, todos se converteriam. Mas a maioria das pessoas de Cafarnaum não se converteram, mesmo vendo milagres. Mesmo vendo tantos milagres, a maioria não se converteu da cidade. Eles conheciam Jesus. Humanamente falando, era mais fácil para eles reconhecer que Jesus era o Messias, porque, imagina só, eles viram Jesus desde criança, e Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou. Imagine você andando com a pessoa, olha, esse homem aqui tem alguma coisa diferente, ele nunca pecou, ele nunca errou. Como é que pode ser um homem ser perfeito? E aí, de repente, quando fica adulto, com 30 anos, começa a fazer milagres, mais milagres. Ninguém podia naquela cidade falar da moral dele. Ninguém podia apontar um mau testemunho de Jesus, porque toda a cidade sabia que ele nunca tinha pecado, que ele nunca tinha errado. Aquela cidade viu ele crescendo. E aquela cidade viu ele ressuscitando o morto. Aquela cidade viu Jesus libertando pessoas, curando pessoas. E mesmo com tudo isso, aquela cidade não conseguiu ter intimidade com Jesus. Por quê? Eu quero deixar essa frase aqui, que tem tudo a ver no porquê, que diz o seguinte: cuidado, seu relacionamento com Cristo pode estar sendo alimentado pelo seu egoísmo. Eles queriam o milagre de Jesus? Claro que eles queriam, eles estavam lá levando os enfermos. Eles queriam ver Jesus libertando demônios? Claro que eles queriam, por isso eles levaram. Mas as pessoas só queriam isso de Jesus. Eles eram egoístas. Só queriam aquilo que Jesus podia proporcionar, dar. Eles não queriam ter uma intimidade, eles não queriam ser transformados. Eles queriam só se aproveitar. Eu vou repetir o que eu falei antes. Aonde Cristo está, acontece milagres. Se você estiver na sua casa, em comunhão com Cristo, se você for um cristão fiel, se você clamar o Senhor, eu vou te garantir, a sua casa vai ser lugar de milagres.
Mas isso quer dizer que todos vão querer se converter só por causa dos milagres? Não. Vão querer os milagres, mas ser transformado, que é o maior de todos os milagres, a maioria não quer. Ser íntimo de Jesus, a maioria não deseja. Ser íntimo de Jesus, as pessoas não querem. E aqui está o problema, irmãos. Cristo fazer milagres na sua vida não quer dizer que você é íntimo de Cristo. Porque você simplesmente pode estar perto de alguém que tem Cristo. E aonde tem Cristo, tem milagres. Se você passear nessa igreja, milagres vão acontecer na sua vida porque Jesus está aqui. Se o seu nome está nos nossos pedidos de oração, Deus vai ouvir a oração do justo, diz a Bíblia. Milagres vão acontecer. Mas tudo isso pode acontecer. O céu pode chegar na sua casa. O céu pode chegar na sua família. Mesmo assim, não haver conversão genuína. Mesmo assim, não haver transformação. Mesmo assim, não haver mudanças. Porque você está pensando só em si. E essa é um dos maiores desafios do ser humano, não pensar apenas em si. Porque quando Jesus nos transforma, a Bíblia diz que, em primeiro lugar, pensamos em Deus. Fazemos a vontade dEle. É o que Ele quer e não o que eu quero. É o que Ele deseja e não aquilo que eu desejo. É a vontade dEle e não a minha vontade. É o querer dEle e não o meu querer. E em segundo lugar, porque isso a maioria entende, em segundo lugar, vem o próximo. Eu tenho que amar o próximo, como a mim mesmo, mas colocando o próximo na minha frente. Eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que pensar nas pessoas. Porque isso vai quebrando o meu egoísmo. Porque a natureza pecaminosa que eu tenho, que eu nasci, você nasceu com essa natureza pecaminosa. Todos nós nascemos com essa sede egoísta. Entendeu? É isso aí. Essa sede egoísta. Viu? Está dando glória até o celular. Essa sede egoísta que nós temos por causa da nossa natureza pecaminosa. E ela vai sendo quebrada quando fazemos a vontade de Deus. Ela é quebrada quando amamos as pessoas. Mas muitas vezes não queremos isso. Não queremos fazer a vontade de Deus. E nem queremos amar as pessoas. Queremos os milagres. O que é bom para mim. Queremos os benefícios que a presença de Cristo nos traz. E traz. Jesus não deixou de fazer milagres naquela região porque aquelas pessoas eram incrédulas na concepção de não queria ser íntimo deles. Jesus não deixou de fazer milagres naquela cidade, Jesus não deixou de curar os enfermos, Jesus não deixou de ressuscitar a filha de Jairo, Jesus não deixou de curar a mulher com fluxo de sangue, Jesus não deixou de curar a sogra de Pedro, Jesus não deixou de curar essas pessoas só porque as pessoas da cidade não queriam uma transformação. Não! Aonde está Jesus? Há milagres. Mas isso não é suficiente. Milagres não é suficiente. Milagres, essa sede de milagre pode ser uma consequência do meu egoísmo. Eu quero que Deus me abençoe. Ok. Eu estou desempregado, Deus me dá um emprego. Aí Deus te dá um emprego. Eu creio. Abre a porta, no meio da crise. Que bênção. Aí chegou a hora de você abençoar um irmão que está precisando. Aí você não quer abençoar o irmão.
Aí você não quer ser generoso. Aí você não quer ser fiel. Então você quer milagre para quê? Então para você queria milagre. Na hora de compartilhar o milagre, você não quer. O que aconteceu com o milagre na sua vida? O milagre foi um ato egoísta. Para você foi bom, mas compartilhar o milagre não quer. Isso quer dizer que Deus vai parar de fazer milagres? Não, não, não. Mas cuidado, a cidade de Cafarnaum, que viu tantos milagres, a maior parte daquela cidade, que viu o céu se abrindo de tanto poder de Deus, vai ser abatida e estará no inferno. E vai ficar, eu acho que no grande julgamento final vai ficar assim meio surpreso, mas por que eu vou para o inferno? Por quê? O que aconteceu? Nós vimos tantos milagres. E eu fui curado por Jesus. Eu fui liberto por Jesus. Como é que eu, que recebi o milagre de Jesus, agora eu não vou para o céu, para a eternidade? É porque o milagre, na verdade, é uma expressão do seu egoísmo. Você não quis compartilhar. Você não quis um compromisso com Cristo, não criou intimidade. Você conhece Jesus, sabe de uma coisa? Dentro da igreja, todo mundo conhece Jesus. Todo mundo conhece a história de Jesus desde criança. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Todo mundo sabe que precisa aceitar Jesus. Todo mundo sabe que precisa orar e agradecer a Deus por tudo. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mas poucos têm intimidade com Jesus. Conhecer uma pessoa não quer dizer que você é íntima dela. O maior milagre que Jesus pode nos dar é nos transformar. E Ele só é capaz de nos transformar quando temos intimidade com Ele. Nos acostumamos em ver Jesus passeando perto de nós. Ficamos entusiasmados com os milagres que presenciamos, mas não queremos ser íntimo dele. Poucos querem ser íntimos de Jesus. Uma cidade que conheceu Jesus, que viu milagres. Uma cidade que foi alvo das promessas de Jesus. A mesma cidade não quis ser íntimo do Cristo. Viu o céu e acabou sendo abatido e boa parte indo para o inferno. Como está a sua vida hoje? Você é íntimo de Cristo? Esses dias de pandemia têm ajudado você a criar um vínculo de intimidade com Cristo? Ou você está tendo uma espiritualidade egoísta? Você é grato porque Cristo está te sustentando. E eu lembro isso que eu disse. Aonde Cristo está, milagres acontecem. Eu oro por você. Não só eu apenas. Tem um grupo que está comigo de segunda a sexta, 6:30 da manhã, e ora por você. Clama por você. E Deus ouve a oração do justo. Milagres vão acontecer na sua vida, irmão. Mas isso às vezes não é o suficiente. Você precisa deixar Cristo transformar você. Os milagres não vão te tornar íntimo de Cristo. Para ser íntimo de Cristo, tem que ser uma atitude sua, uma atitude de quebrantamento, de chegar até perto dele. E eu quero te convidar a ter essa atitude de quebrantamento, de chegar perto dele. Continua vendo milagres, mas fala com Jesus. O maior milagre é ser íntimo seu. O maior milagre é ver seu Espírito Santo transformando a minha vida. Você crê nisso? Pensa nisso enquanto nós estamos louvando a Deus.
pode se esconder, não se pode calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Acende uma luz e deixa ela brilhar, a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, não se pode calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Como pois invocarão aquele em quem não tem crido? E como crerão naquele de quem não ouvirão? E como ouvirão se não há quem pregue? Formosos são os pés dos que anunciam a paz e as boas novas em Jesus. Acende uma luz e deixa ela brilhar, a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, não se pode calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Acende uma luz e deixa ela brilhar, a luz de Jesus que brilha em todo lugar. Não a podes esconder, não se pode calar diante da necessidade. Acende uma luz na escuridão. Vamos orar. Que tal você falar com Deus? Eu quero continuar vendo milagres, mas eu quero mais do que milagres. Eu quero ter intimidade contigo. Eu não quero milagres sem intimidade. Eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com aquela cidade de Cafarnaum. Viu muitos milagres, mas não teve intimidade com o Senhor. Eu quero milagres. Eu quero ver o Senhor passeando na minha casa, na minha família, no meu trabalho. E eu quero ver milagres pós-milagres, porque eu sou fruto das tuas promessas. Eu creio nas tuas promessas e abraço as tuas promessas. Mas a maior de todas as promessas é passar uma eternidade contigo. Do que adianta ver milagres na terra e não ver o Senhor no céu? É a intimidade que me faz ver o Senhor. É a intimidade que me santifica. E sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Senhor, meu Deus,
Queremos milagres e precisamos de milagres, principalmente nesses dias de pandemia. Milagre de sustento. Milagre, Pai, de estar vivo. Mais de 100 mil pessoas morreram e todos os dias pessoas estão morrendo, mesmo com a pandemia diminuindo. E eu estou aqui, esse meu irmão está aqui, porque somos frutos da tua proteção. Ninguém morreu no nosso meio, por causa que o Senhor tem sido bom para conosco, misericordioso. Pessoas estão conseguindo emprego no meio da pandemia, milagre seu. Pessoas enfermas que nós estamos orando, estão sendo curados, milagres do Senhor, Pai. Pessoas estão prosperando no momento mais difícil da economia dos últimos 100 anos. Por quê? Porque o Senhor faz milagres. Aonde Jesus está, milagres acontecem. Mas esses milagres não podem simplesmente ficar alimentando o meu egoísmo. Eu quero ser íntimo seu. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero abrir mão da minha vontade, do meu querer, me santificar diante de ti. Eu quero amar o próximo. Eu quero compartilhar o que eu tenho. Ó Deus, me ajude a não ser como a cidade que você foi criado, Cafarnaum, mas que eu viva na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. É muito bom ter você aqui. Eu quero te convidar para os trabalhos da nossa igreja. Eu quero te convidar amanhã, 6h30 da manhã. Olha, 6h30 da manhã, no Instagram, Igreja Nazareno Vila Velha. Você pode estar conosco. Perdeu alguma coisa? Vai no nosso site, nazarenovilavelha.com.br. Esse culto vai estar lá gravado no nazarenovilavelha.com.br. É a maneira mais fácil de você rever o nosso culto. Também eu quero te falar que nessa semana nós vamos começar uma nova série. Nós vamos começar a segunda temporada, que o negócio está na moda, da série Novo. Teve muitos anos atrás essa série. Nós vamos estrear com um testemunho lindo do Fábio, um testemunho extraordinário, e você vai acompanhar nas nossas redes sociais. E na terça-feira tem a Terça da Fé, às 8 horas, no Facebook e no YouTube, tá? E é também extraordinário, vai ser um momento, tremendo, e que Deus possa abençoá-lo de uma forma especial. Senhor Jesus, Pai amado, obrigado por esse meu irmão, minha irmã, obrigado por esse meu irmão que nos viu nas redes sociais, obrigado por esses irmãos que estão aqui na igreja, Pai. Como é bom ver irmãos aqui. Como é bom, Pai, sairmos de casa e poder cultuar o Senhor, Pai, adorar o Deus vivo, Senhor. Como é bom dizer que o Senhor é a coisa mais importante nas nossas vidas. Como é bom saber que o Senhor nos protege. Como é bom saber, Pai, que podemos adorar juntos com os irmãos e crer, Pai amado, no agir da proteção do Senhor. Nos leve para casa debaixo da Tua graça. Nos dê uma semana de vitória e de milagres novamente. E que Deus te abençoe e te guarde. Guarde a tua entrada, a tua saída. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, irmãos.